Olá pessoal, estamos de volta com um vídeo aqui bem polêmico, né? Bastante polêmico esse vídeo, tá? E eu devo confessar, né, que eu só consegui realmente fazer esse vídeo da forma que eu vou fazer, porque eu vi, né? O comentário do professor Ivan e eu adaptei a questão, tá? Só fui parar para pensar depois que eu vi a solução do Ivan, aí eu fui parar para pensar o seguinte, né? Como é que eu poderia fazer isso de uma maneira mais tranquila, mais calma, no nível do aluno do ensino fundamental do Colégio Naval, né? Porque a grande questão é que o Ivan, e que eu concordo com ele acha que a maioria dos problemas do Colégio Naval são desnecessários o uso de congruência. E realmente faz sentido, porque congruência não é assunto de nono ano. Então, uma questão colocada facilmente seria anulada, né? Tá? Mas vamos então à questão, tá certo? Repara, ele fala assim, é correto afirmar que o número 5 elevado a 2011 mais 2 vezes 11 elevado a 2011 é múltiplo de 13, 11, 17, 5, 3. Veja bem, a questão, ela quer saber apenas quais desses números, né, é um múltiplo de quem? É um múltiplo de um desses números. Não quer saber resto. Se quisesse saber resto, a situação seria outra completamente diferente, né? Bom, então o que eu imaginei? Eu imaginei pensar o seguinte. Bom, como é que seria um número da forma 5n mais 2 vezes 11 elevado a n? Isso seria múltiplo de quem? Bom, primeiro eu vou usar um teorema, tá? Um teorema que está em qualquer livro de ensino fundamental médio, né? Que fala que o resto de uma soma é a soma dos restos. Isso é um teorema. O outro é que o resto de um produto é o produto dos restos. Então esses são os teoremas básicos, né, de restos. Tá? Então, quais foram as argumentações que a gente vai usar aqui? Primeiro, certamente esse número não é múltiplo de 11. Tá? E como é que eu cheguei a essa conclusão? Aí também eu vi o raciocínio da solução do mestre Ivan. Tá? Ele não é múltiplo de 11 porque, por um fato. Para ele ser múltiplo de 11, o 11 teria que dividir esse termo e teria que dividir esse. Esse certamente aqui, ó, ele divide, porque tem o fator 11, né? Então, se aqui tivesse o fator 11, aí sim, ele seria divisível por 11, tá? Como aqui não tem o fator 11, essa parcela é múltiplo de 11, com certeza. Se você fizer n igual a 1, vai dar 22. N igual a 2, vai dar 2 vezes 121. Então vai ser um múltiplo de 11. Mas como o 5 não é múltiplo de 11, né, a gente não vai ter essa... E ele é primo, né? Ele é primo. É bom frisar isso, que o 5 e o 11 são primos. Isso é condição necessária, tá? Então não é múltiplo de 11. Segundo, ele também não é um múltiplo de 5. Pelo mesmo argumento.
Mesmo argumento. Como aqui eu tenho um fator 5, eu teria que ter um fator 5 aqui para que essa expressão fosse múltipla de 5. Mas como 11 é primo, eu não tenho como esse número ser um múltiplo de 11. Então, duas respostas estariam canceladas, né? A D e a B. Aí eu comecei a suspeitar, peraí, esse número, ele vai ser sempre um múltiplo de 3? Eu comecei a suspeitar isso. Aí eu experimentei o n igual a 1. Quando você faz n igual a 1, você encontra 5 mais 22, que é 27, que é múltiplo de 3. Quando você faz n igual a 2, você encontra 25 mais 2 vezes 121, que vai dar um múltiplo de 3 aqui. Bom, mas peraí, isso aqui não me garante que é sempre múltiplo de 3. Eu precisaria usar o princípio da indução finita para provar que número dessa forma é um múltiplo de 3. Só que o princípio da indução finita também não é um conteúdo de 9º ano. Então eu tenho que buscar um outro argumento. E qual foram os argumentos que eu fui buscar? Eu fui buscar exatamente aquilo que o mestre Ivan tinha dito. Repara, vamos começar pelo caso do 3, né? O 5 dividido por 3, ele deixa resto 2. Então, o resto de 5 elevado a n, ele pode ser substituído pelo resto de 2 elevado a n. Tá? Por quê? Porque 5 dividido por 3 deixa resto 2. Então, eu vou ter 2 elevado a n. E aí eu poderia estudar a regularidade dos restos. Só que aqui não me interessa resto. Certo? Muito bem. O mesmo argumento foi usado para cá. Repara, esse 2 é fundamental. Ele tem que ser mantido ali. O mesmo argumento pode ser usado aqui. O 11, quando eu divido ele por 3, ele deixa resto 2. Então eu posso substituir o 2 por 2 elevado a quem? A n. Ora, esse valor aqui é igual a 2 elevado a n, é igual a 2 elevado a n. Isso é uma expressão algébrica, né? 1 mais 2 dá 3. 3 vezes 2 elevado a n. Se eu tenho 3 elevado a 2, 3 vezes 2 elevado a n, está garantido que esse número é múltiplo de 3. Nitidamente aqui, ó, ele tem o 3 multiplicando. Certo? Agora, volto a frisar. Primeiro, eu não posso tirar esse 2 aqui. É fundamental esse 2. Segundo, nós não estamos tratando de resto. Qual o resto da divisão? Por quê? Dependendo da expressão, o resto poderia ser, por 3 poderia ser 0, que é o caso aqui, mas poderia ser 1 e poderia ser 2. Casos que ele não seria o quê? Não seria múltiplo. Tá? Então, nós conseguimos provar o seguinte, que toda expressão desse tipo, está aqui provada, ela é um múltiplo de 3. Tá? Então, olha, não há uso de congruência, não há nada. Só há o seguinte, toda expressão desse tipo, ela é um múltiplo de 3. Veja bem, agora, isso é diferente de você chegar aqui, abandonar esse expoente, né? E dizer que isso vai dar um múltiplo de 3. Tá? Você tem que saber o que você está fazendo, né? Saber o que você está fazendo. E
agora sim, uma vez demonstrado, está demonstrado aqui está demonstrado, salvo eu ter errado alguma coisa, que acho que não errei, tá? Todo número dessa forma, ele é um múltiplo de 3, está provado aqui, tá? Aí, agora eu vou para a questão do naval. Então, 5 elevado a 2011 mais 2 vezes 11 elevado a 2011, tá? Ele é um múltiplo o quê? Ele é um múltiplo de 3. Você vai dizer assim, Mário, então quer dizer que eu posso simplesmente tirar os expoentes? Nesse caso, você pode, porque você demonstrou ali, tá? Você demonstrou, certo? Mas essa questão tem que ser muito bem analisada, porque se fosse uma questão de resto, por exemplo, eu não poderia argumentar nada. Eu não sei se estou sendo claro no que eu estou falando. Depois que eu encontrei isto aqui, ó, né, aí sim, eu posso vir para a questão, olhar e dizer, não, essa expressão, ela se enquadra aqui. Então é um múltiplo de 3. Tá? Mas se você não quisesse demonstrar nada, aí você teria exatamente o argumento do mestre Ivan, que foi praticamente o mesmo. O que é o 5 elevado a 2011 mais o 2 vezes 11 elevado a 2011? O mestre Ivan, ele usa os mesmos argumentos na solução dele, que são os argumentos corretos no nível do ensino médio, ensino fundamental e médio. Repara, múltiplo de 5, ele não é. Por quê? Para ser múltiplo de 5, aqui teria que ter um fator 5, já que, agora, para isso é fundamental, né, que aqui seja primo, né? Aqui seja primo. E claro, esse cara não seja um múltiplo de 5. Se aqui fosse 10, pô, aí seria múltiplo de 5. Tá? Por outro lado, ele também não é múltiplo de 11, pelo mesmo motivo. 11 é primo, certo? Aqui, 5 é primo, não está multiplicado por ninguém. Se me tivesse multiplicado por 11, aí estava claro que seria múltiplo de 11. Ele eliminou essas duas soluções. E depois ele usou os conhecimentos que são pertinentes ao aluno de 9º ano. Né? O resto da divisão, vamos ver por 3. Como é que eu acho o resto da divisão de 5 elevado a 2011 por 3? Eu divido. O resto vai ser 2 elevado a 2011. Certo? 2011. E aí ele poderia fazer poderia fazer aquela argumentação, né? Aquela argumentação de que, né, o resto aqui estudar a regularidade, né? 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, tá? Ele fez melhor. O que ele fez? Como já tinha um 2 aqui, ó, certo? Já tinha um 2 aqui, ele viu o resto aqui, aplicou a mesma coisa. Qual é o resto da divisão de 11 elevado a 2011 por 3? É o mesmo que 2 elevado a quem? A 2011. Ah? Veja bem, nós não estamos atrás do resto. Embora aqui, nesse caso, você poderia estudar a regularidade. E aí você poderia ter, como você está dividindo por 3, os possíveis restos seriam 0, 1 e 2. Mas como se trata de um caso de múltiplo, você vai ver que o resto vai ser 0. Então você não vai ter nem o resto 1 nem o resto 2. Então, é só você observar que isso aqui
é como se fosse um X, né? Você tem X aqui e X aqui. Então, uma vez X mais duas vezes X, 3 vezes esse cara aqui. Né? 3 vezes esse cara aqui. Certo? E 3 vezes esse cara aqui é nitidamente um múltiplo de quem? Um múltiplo de 3, devido a esse fator. Certo? Daria certo se o cara abandonasse esses expoentes? Daria. Mas será que ele sabe o que está fazendo? Aí é que está a questão. O cara que simplesmente abandonou os expoentes e... Vamos lá? Deu certo. Mas será que ele sabe o que está por trás? O que está por trás é isso. E eu, mais uma vez, reforço o que o Ivan fala, né? Congruência não é assunto do 9º ano. Eu também levei tempo para reconhecer isso, mas concordo com o Ivan. Os problemas do naval, a gente, se pensar um pouquinho, consegue resolvê-los sem essa ferramenta, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado. Um abraço. E, mestre Ivan, você continua sendo meu guru, né? Por isso é que eu estudo. Um abraço, até a próxima.